Olá, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer um retângulo da vovó. Vocês já conhecem o quadradinho da vovó, né? O Granny Square. Então, nós vamos fazer a mesma técnica do Granny Square, do quadradinho da vovó, nós vamos fazer o formato do retângulo. Então, nós vamos trabalhar com os bloquinhos de 3 pontos altos, fazer cantos e ir construindo a nossa peça. Essa é uma peça bem fácil, bem rápida de fazer, porque a gente não precisa fazer contagem, né? São carreiras de repetições, então a gente vai construir o centro. Depois que a gente fez o centro, nós vamos fazer os cantos e depois é tudo igual. A minha sugestão é que vocês façam uma carreira de cada cor para aproveitar as sobras, mas vocês podem fazer 2, 3, 4 carreiras de cada cor, né? Fica aí a critério de vocês, a criatividade de vocês. Então, esta peça, ela tem uma técnica para ser usada, para ela ficar assim, olha, retinha, tá, gente? Então, fiquem comigo aí até o final do vídeo para vocês aprenderem as técnicas, as dicas, tudo que é necessário para fazer esta peça. Vocês podem continuar seguindo as carreiras de repetição até o tamanho que vocês desejam. Esta aqui eu fiz depois do meio, né? Depois que a gente faz o centro, a gente faz as carreiras de repetição. Então, ela tem 11 carreiras, 39 centímetros de comprimento por 29 centímetros de largura. Então, olha, esse tamanhinho daria para vocês fazerem aí um joguinho americano, ó, se vocês quisessem. É um tamanhinho bom, não é muito grande, nem muito pequenininho, né? Para vocês aproveitarem, para vocês fazerem aí as encomendas, decorarem a casa, né? Vocês podem usar aí, olha, como um paninho de decoração, né? Então, é só uma ideia para vocês fazerem uma peça em formato de retângulo, mas vocês podem continuar até chegar no tamanho de um tapete. Vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem a quantidade de carreiras. Então, esse aqui tem 3 carreiras de cada cor. Então, ele fica diferente, né, gente? Fica com um aspecto aí diferente, mas é a mesma receita, tá? A mesma coisa, o mesmo tapete. Esse aqui, ele tem um pouco mais de carreiras, ele tem 16 carreiras, ficou mais ou menos com 50 centímetros de comprimento por 40 de largura, tá? Então, vocês podem fazer o colorido da mesma forma, olha, as 16 carreiras vai ficar com esse mesmo tamanho, aí vocês vão escolher aí o que é melhor para vocês, né? E vão criando peças diferentes, aproveitando todas as suas sobras. Esse é outro modelinho que vocês podem fazer aí com essa mesma receita. A única coisa que eu fiz foi fazer 2 carreiras de cada cor intercalados por uma carreira apenas, só que nessa uma carreira eu pus a mesma cor, tá? Então, ele fica o retângulo bonitinho, assim, retinho. Ele só ficou um tamanho diferente porque o que manda o comprimento do retângulo é por quantos bloquinhos aqui, quantas correntes a gente começa. Então, no caso desse aqui, eu comecei com 33 correntes, deu 9 bloquinhos, eu fiz 16 carreiras, assim, contando pelo canto, então, ele ficou com 40 centímetros de largura por 62 de comprimento. Então, toda vez nesse modelinho aqui que vocês quiserem mudar a largura, vocês têm que fazer carreiras a mais. Então, neste caso aqui, olha, 16 carreiras, contando pelos cantos, ele fica com 40 centímetros, é um bom tamanho aí para vocês
vocês fazerem os tapetes, e aí vocês vão modificar o centro para vocês fazerem comprimentos diferentes. Mas aí eu explico durante a videoaula, tá, gente? Eu só queria dar uma introdução aí, para vocês saberem que vocês podem fazer vários tamanhos e vocês vão aprender tudo nesta videoaula. Todas as informações que vocês precisam saber da peça estão na descrição do vídeo, tá? Então, todas essas medidas que eu estou falando aqui no vídeo, eu deixei já pronto para vocês, né? Porque aqui na videoaula eu dei uns exemplos para vocês, né? Para vocês começarem a fazer aí os seus tapetes. Então, quantas medidas e quantas correntinhas vocês podem começar para fazer um jogo americano, para vocês fazerem um tapete maior, um pouquinho maior, mas aí vocês testam depois na casa de vocês, né? Se vocês querem fazer um comprimento bem grande, um pouco menor. Então, é tudo teste, tá, gente? Na videoaula eu quis ensinar para vocês a técnica, como vocês fazem para fazer a peça ficar retinha e como vocês podem usar aí uma variação de cor e parecer tapetes diferentes. Esse retângulo ficou um pouco maior, então eu comecei com mais correntinhas, mais grupinhos de 3 pontos altos no início, então o comprimento dele ficou com 68 centímetros. Mas como eu fiz o mesmo número de carreiras, a largura ficou igual, ficou 40 centímetros, tá, gente? Então vocês podem mais ou menos aí ver o tamanho que vocês precisam para fazer a peça de vocês. Sigam aí a videoaula, que eu dou bastante dicas para vocês fazerem peças diferentes. Combinando cores, vocês vão ter, olha, tapetes que parecem receitas diferentes, mas é a mesma receita, a mesma técnica, tá? Vocês vão modificar o comprimento dele, né, nas correntes aqui iniciais. E vocês vão ver aí se vocês gostam dessa largura, o que que vocês, se vocês quiserem uma largura um pouco maior, vocês vão continuar seguindo carreiras, tá? Então, eu espero que esse vídeo aí seja útil para vocês e vocês façam lindas peças de crochê. Vamos à videoaula? Para esse retângulo, vou usar um fio número 6 e uma agulha 3,5 milímetros. Então, vamos começar com correntes. Colocamos aqui o nó na agulha e eu vou subir 21 correntes. Com as correntes prontas, agora a gente vai começar a montar aqui os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. E eu começo a contar, ó, a laçadinha da agulha não conta, tá? A gente começa a contar aqui nas correntes. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, na sexta corrente, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, este aqui é o nosso primeiro bloquinho. Fizemos um bloquinho e esse aqui é o nosso canto. Vou pular 2 correntes, então, vocês olhem, olha, o espacinho que está ocupado, nós vamos pular 2 correntes. Na terceira corrente, a gente faz 3 pontos altos. Esta aqui vai ser a repetição até o finalzinho. Pula 2 correntes, na terceira, 3 pontos altos. Laça, já facilita, né? Pula 2, na terceira, 3 pontos altos. Pula 2 correntes, na terceira, 3 pontos altos. Ficamos com 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, a gente vai pular as 2 correntes, aí na última corrente aqui, ó, que é o nosso primeiro pontinho, nós vamos fazer um ponto alto, que é o nosso canto, olha, aí a gente fica com o canto do lado de cá, que é uma alcinha, e ficamos com o canto do lado de lá, que é outra alcinha.
Esse retângulo a gente vai trabalhar sempre virando a peça, tá, gente? Olha, eu já cortei aqui o meu fio porque eu vou trocar de cor. Então, quando a gente trabalha com peças muito grandes, quadradas ou retangulares, se vocês fizerem assim que nem um tapete oval, ele não vai ficar retinho, tá, gente? Então, quando a gente trabalha com peças grandes, a gente faz este lado, vira, faz esse lado, vira. Então, só esse ato da gente virar a peça vai deixar a peça de vocês mais retinha, tá? Porque vocês podiam, se quisessem, né, fazer assim, mas aí é bom quando a gente faz mantas, mas se vocês estão fazendo um tapete, vocês querem que ele fique niveladinho, retinho, uma peça muito grande, então a gente faz a técnica de virar a peça, tá, gente? Vocês podem aplicar para qualquer peça de crochê. Então, eu vou emendar aqui num lugar diferente para vocês saberem que vocês podem fazer isso. Olha, eu vou fazer uma corrente, a linha já está cortada e eu vou puxar, ó. Então, esse aqui, ó, é o meu arremate. Então, nós vamos trabalhar entre os grupinhos, né, de 3, porque nós estamos fazendo um retângulo, né, de granny square. Então, a gente trabalha entre os grupinhos e a gente vai usar essas alcinhas aqui, ó, como os nossos cantos. Então, nós vamos colocar mais pontos aqui. Então, nesta carreira, eu não vou emendar aqui no canto, olha, eu vou emendar aqui no meio para vocês saberem que vocês podem fazer assim, ó. Nós vamos virar a peça e vamos trabalhar no avesso, olha, esse aqui é o avesso. Olha como tem uns nozinhos, a gente vê que não é bonitinha a peça, olha. Olha aqui o lado direito, ó, a gente vê os pontinhos aqui em cima, ó, certinho. Então, nós vamos trabalhar aqui, olha, neste lado da peça. Então, vocês podem emendar em qualquer canto, né, ou em qualquer lugar aqui da peça. Olha, eu vou pegar o meu fio novo, coloquem o nó. Então, dessa carreira eu vou emendar desta forma, na próxima carreira eu vou emendar de outro jeito, tá, gente? Assim vocês vão aprendendo várias técnicas diferentes no crochê e vocês vão se adaptando aí a qual que vocês gostam mais. Então, eu vou fazer assim, olha, em vez, eu vou fazer aqui, emendar aqui. Eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, que equivale aqui ao meu primeiro ponto alto da carreira, mais 2 pontos altos. Tudo no mesmo lugar, então, a gente fez outro bloquinho, ó. Aí, entre um bloquinho e outro, vamos colocar os 3 pontos altos. Agora, nós chegamos no canto. O canto requer 3 desses bloquinhos separados por 2 correntes. Então, é o que a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes, no mesmo canto aqui, mesmo lugar, 3 pontos altos. Vou fazer aqui as 3 repetições, né? Porque eu estou dando a volta aqui na peça, ó. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Esse vai ser o mesmo canto que a gente vai fazer do lado de lá. Então, as correntes de espaço, ó, a gente só faz no canto. Olha como ele já fica um formato retinho aqui, ó. Retangular, tá? Porque a gente não quer oval, a gente quer um retângulo, tá? Por isso que nós fizemos 3 repetições. Agora, nós estamos aqui no fundo, a gente vai entre os bloquinhos colocar 3 pontos altos. Até a gente chegar lá no canto de novo, ó. 3 pontos altos. Próximo espaço, mais 3 pontos altos. E vamos seguindo. 3 pontos altos. Toda peça é feita com esse bloquinho. Mais um aqui.
E agora a gente chegou ali no canto, ó, que nós fizemos o ponto alto. Então, a gente vai considerar esse aqui um canto. Então, nós vamos colocar as 3 repetições. 3 pontos altos e 2 correntes. Duas correntes. De novo, 3 pontos altos. Ó, eu já vou deixar o fio aqui para já ir fazendo o acabamento, né? Assim já facilita aqui a gente, ó. 3 pontos altos, 2 correntes e mais uma vez os 3 pontos altos. Aí, a gente fez todo o canto, quer dizer que a gente deu a volta aqui, ó, tá? Olha aqui o nosso canto. Agora, a gente termina esses 2 espaços, porque eu comecei aqui, ó, só para vocês saberem que vocês podem começar no meio da peça também. Eu vou deixar esse fio para terminar depois. Entre os grupinhos, fazemos outro grupinho de 3 pontos altos. Entre os grupinhos, outro grupinho. E agora, a gente vai fechar ali na primeira corrente, né? Fizemos um ponto baixo e uma corrente. Poderia fechar aqui com fechamento invisível, mas nós vamos fazer muitas carreiras, né? Então, não tem necessidade de fazer o invisível. A gente faz o invisível quando a gente terminar a peça. Então, aqui, olha, na corrente, puxa e puxa, que é um ponto baixíssimo, olha. Aí, a gente já terminou aqui. Vou fazer uma corrente, que é o nó, podemos cortar, puxa, olha aqui, gente. Aí, a gente sempre dá uma puxadinha aqui, né, pra ver se tá tudo certinho, ainda é o começo da nossa peça. E aqui, depois, a gente vai fazer o acabamento aqui atrás, né, porque a gente sempre vai trabalhar aqui, então, vai esconder. Então, vocês podem começar assim no meio da peça também. Quando a gente faz um ponto baixo e uma corrente, olha, os pontos ficam muito parecidos. Em vez de a gente subir as 3 correntes clássicas, né, olha, gente, fica muito parecido. Mas vocês podem emendar também no canto da peça, tá? Vou trocar de cor mais uma vez, por isso que esse tapete também, né? Se vocês estão fazendo até um jogo americano, né? O que vocês estão fazendo com essa peça? Que é um retângulo, né? Com a técnica do Granny Square, né? No quadradinho da vovó, vocês podem aproveitar, assim, o comecinho da peça, poucos fios que vocês tenham, né? Porque quanto maior ele vai ficando, aí depois vocês requerem mais fios, né? Porque o trabalho está maior. Mas assim, no comecinho, olha, eu tinha só um pedacinho de azul, então, olha, eu já coloquei o azul aqui, posso até colocar o azul de novo. Então, vocês vão fazer aí as cores que vocês necessitam, que vocês gostam, ou que vocês queiram aproveitar, tá? Como nós fizemos este lado, nós vamos virar para fazer o próximo lado, tá bom? Então, a gente sempre vai trabalhar desta forma. Na verdade, toda vez que vocês viram, né, a carreira que vocês fizeram está no avesso. Então, também não tem erro, assim, para vocês se perderem, né? A gente sempre vai emendar próxima carreira, né? Se vocês estão fazendo uma cor por carreira, no lado avesso. Vocês podem fazer várias carreiras, tá, gente? A mesma cor. Podem fazer 2, 3, 4, quanto vocês quiserem. Mas aí eu dei a sugestão para vocês, vocês viram como ficou a peça. Se vocês gostarem, né? Façam o teste, né? E usem a criatividade aí para criar as próprias peças. Agora, eu vou colocar a próxima carreira, a próxima cor. Então, nesta peça, toda vez que a gente faz uma carreira, a gente vira a peça. Terminou, vira a peça. Mesmo se vocês estiverem fazendo da mesma cor, tá, gente? Terminou a carreira, tem que virar, para ele ficar retinho. Se vocês continuarem assim, circular, ele não vai ficar tão retinho, tá? Então, essa é uma dica aí que eu deixo com vocês. Aqui nós fizemos a emenda, olha, no meio da peça, né? Agora, eu vou fazer aqui, ó, no cantinho, para vocês verem que a gente também pode fazer emenda no cantinho. Aí, vocês podem escolher qual o melhor jeito aí que vocês querem fazer esse retângulo da vovó. Nós temos 2 alças agora para trabalhar, ó, nosso canto. Então, a gente vai fazer a repetição aqui na primeira alça. Um ponto baixo, uma corrente, equivale ao primeiro ponto alto do bloquinho.
mais 2 pontos altos, né? Pra gente terminar o nosso bloquinho. 2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente sempre agora no canto, vamos fazer esta repetição aqui. Este vai ser o nosso canto por toda a peça. Agora, na próxima alça, a mesma repetição. 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Canto pronto. Agora, nós trabalhamos entre os bloquinhos, né? Bloquinho, 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 até chegar ali nas alcinhas de novo, ó. Aí, a gente faz a mesma repetição, tá? Então, agora é só repetição, olha. Bloquinho de 3 pontos altos entre os bloquinhos da carreira anterior, ó. Então, fazer tudo, toda a volta até chegar aqui de novo. Fiz toda a lateral, ó, cheguei no canto. Então, no canto, fazemos as repetições. Aqui eu fiz toda a volta do retângulo e cheguei ali onde eu comecei, ó, já cortei o fio. Então, eu vou fechar na corrente, olha, tem o ponto alto, corrente, ó, ponto baixo, corrente. Na corrente, com um ponto baixíssimo, uma corrente, que é o nó, puxa. E pronto, olha, a gente terminou mais uma carreira do nosso granny retângulo, né? O retângulozinho da vovó. Esse aqui é a técnica do quadradinho da vovó, só que nós não estamos fazendo um quadrado, né? Estamos fazendo um retângulo. Então, olha aqui, a minha próxima carreira, vou virar a peça e fazer aqui. Se vocês estiverem fazendo com a mesma cor, vocês vão virar do mesmo jeito, tá, gente? Ó, e aí vocês vão começar aqui, ó, porque a linha de vocês tá aqui, ó. Aí, vocês começam aqui, ó, bloco, 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 tá? E depois vocês fazem aqui. Como eu estou fazendo uma carreira de cada cor, eu posso escolher aonde que eu quero colocar aqui a minha cor, tá? Então, olha, eu posso colocar tanto aqui como em qualquer lado da peça. Então, no meu caso aqui, olha, eu vou virar no avesso e vou emendar a próxima carreira. E aí, tudo igualzinho, vocês vão entender a lógica da próxima carreira para vocês fazerem a peça do tamanho que vocês quiserem. Agora, eu vou fazer a próxima carreira. Olha, eu já fiz uns acabamentos, então, eu vou explicar para vocês que quando vocês chegarem no tamanho que vocês quiserem, a peça de vocês, esse lado vai ser o lado direito de vocês, né? Então, ó, quando vocês virarem o lado avesso, aí eu já fiz alguns acabamentos, né? Coloquem assim, cor com cor, depois eu vou fazer um com vocês, para vocês verem como que eu faço, né? Principalmente o pessoal aí que tá iniciando no crochê, que nunca fez os acabamentos, então depois eu faço um com vocês. Então, só para explicar, né, que vocês podem também ir fazendo os acabamentos enquanto estiverem fazendo a peça, vocês deixam tudo para fazer depois. Então, como eu já expliquei, olha, eu terminei aqui, dei o nozinho, quando a gente vier com a próxima cor, já vai esconder, só que eu tenho que virar. Então, toda vez que eu termino a carreira, eu vou virar, eu vou emendar a próxima cor ali no canto. Todos os cantos são iguais, né, da peça, então, a gente está fazendo, nós vamos fazer a partir de agora, né, canto sobre canto, e sempre a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou começar com um ponto baixo, uma corrente, que equivale aqui ao meu primeiro ponto alto, né? Pode pôr o fio aqui atrás, se vocês quiserem, né? Já vai crochetando junto, já esconde uma parte do fio.
Agora, a gente faz mais 2 pontos altos, que é para completar o bloquinho. Ó, o bloquinho de 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Esse aqui é o canto que vocês vão fazer igual por toda a peça. Agora, a gente tem um espaço aqui, olha, que se forma entre um canto e outro. Então, aqui nós vamos começar a colocar os bloquinhos agora. Então, esse aqui é o nosso bloquinho, né, que vai aumentar a peça, ó. 3 pontos altos. E agora, no canto, outro canto. Lateral, vamos fazer os bloquinhos, né, ó. Entre os blocos, o bloco. Entre os blocos, o bloco. Quando chegar aqui, ó, os 2 cantos iguaizinhos esse aqui que a gente fez, ó. No meio faz o bloco, ó, canto, bloco e canto. Aí, damos a volta e já terminamos a carreira. Aqui eu já fiz toda a volta, vou fechar ali na corrente com um ponto baixíssimo. Nó, né, que é o nosso nó aqui, cortem e puxem, tá? Ó, fica o nozinho. Então, por isso que eu falo pra vocês, ó, quando a gente faz o invisível, é pra não aparecer esse nozinho. Mas no nosso caso aqui, não tem problema, tá? Eu vou colocar o próximo fio, e olha aqui, ó, nós vamos ter 2 espaços no canto agora. Então, a partir de agora, gente, é só repetição, tá? Vocês vão fazer o canto, sempre com essa quantidade de pontos, e aqui sempre vai ter um espacinho a mais para vocês colocarem os blocos, tá? Então, eu vou fazer assim, rapidinho, só para vocês não perderem aí, né? O fio da meada e o que nós estamos fazendo, e depois vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, né? Se vocês quiserem fazer, no meu caso aqui, eu vou fazer para uma entrada de porta, então eu vou fazer bem grande, eu vou ficar com eles, estou fazendo para mim, tá? Então, eu estou aproveitando aí todos os fios que eu tenho, pouca quantidade, para fazer esse tapete. Então, olha, façam igualzinho a carreira de baixo. Começamos pelo canto e fazemos essa quantidade aí, né, de pontos para os cantos, que são as 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, a gente tem 2 espaços na frente, olha, antes do bloquinho, fazemos um bloquinho. Depois do bloquinho, ó, temos outro espaço, então, a gente faz outro bloquinho. E agora, o canto, né? Canto sobre canto. Olha aí. E aí, o resto, tudo igual, né, gente? Olha, entre os bloquinhos, quando chegar no canto, canto, bloco, bloco, canto. Igualzinho esse aqui, tá? Lembrando mais uma vez para vocês que vocês podem fazer várias carreiras da mesma cor, não tem problema, só que vocês acabaram, né, o trabalho, virem. Acabou a carreira, arrematou, vira, tá bom? Com a mesma cor ou cores diferentes. Aí, quando vocês virarem, vocês vão ver o que pede, né? Se pede bloco, se pede canto, o que que vai pedir, dependendo da onde vocês fizeram aí a emenda de vocês.
Esse aqui tá um pouquinho mais adiantado, então ele tem 16 carreiras. Depois que a gente constrói aqui o centro, né? A partir do momento que a gente começa a fazer o primeiro canto, aí eu comecei a contar as carreiras. Então, olha, 16 carreiras, dá para fazer um tapete aí de 50 por 40, né? Então, olha, já é um belo tamanho aí para a gente fazer um tapetinho. Se vocês usarem 3 carreiras de cada cor, ele vai ficar dessa forma. Então, vocês podem brincar aí, né, com as cores para vocês terminarem com tapetes diferentes. Olha, ele vai ficar bem retinho. Se vocês usarem a técnica de cada carreira que vocês fizerem, vocês virarem a peça. Quando vocês terminarem a peça de vocês, vocês estão satisfeitas com o tamanho, a gente vai fechar com o fechamento invisível, tá? Não façam aquele nozinho porque fica feio. Então, para quem nunca fez, olha, eu terminei aqui o último bloquinho, cortei a minha linha e a gente puxa, tá? Então, para quem nunca fez, agora vocês vão aprender e vocês podem fazer esse fechamento aí em todas as suas peças, tá? A intenção desse fechamento invisível é para deixar aqui em cima tudo igualzinho. Então, a gente faz assim quando faz o invisível, olha. A gente teria que fechar na corrente, né? Então, a gente começa no ponto depois da corrente, né? Sempre o ponto depois. No meu caso aqui é o ponto alto, olha, eu passo a linha para frente. Aonde está saindo a linha aqui, ó, naquele ponto alto, eu ponho bem no meio e pego mais uma laçadinha. Aí, eu ponho para baixo aqui, ó. Aí, eu já formei o ponto ali que eu preciso. Na corrente, que seria onde eu iria fechar, eu ponho a minha agulha bem no meio da corrente, para passar a linha lá para trás. Ó, depois é só puxar. Ó, vocês vão puxando, e aí esse ponto aqui se forma aqui em cima, olha, gente. Aí fica muito mais bonito, ó. Não precisa aquele nozinho, né? Então, nesta peça, não tem necessidade da gente fazer um fechamento invisível para cada carreira, mas isso aqui é importante a gente fazer pelo menos na última carreira, tá? Aí, na hora de esconder, olha, eu já fiz o arremate do meu tapete, eu vou fazer aqui atrás, porque, olha, como esse aqui é o direito, eu vou fazer aqui atrás. Mas, na verdade, esse tapete não tem direito e avesso, né? Porque a gente faz, olha, gente, uma carreira tá no direito, a outra tá no avesso, uma tá no direito, a outra tá no avesso, que a gente tá virando. Então, vocês façam o acabamento com capricho, porque a gente nunca sabe qual vai ser aqui a última carreira que vocês vão fazer, né? Eu vou fazer só um acabamento para vocês não terem dúvidas assim, olha, gente. Façam da melhor forma possível. Eu estou escondendo o fio, porque ele já tem nó, não vai acontecer nada, não vai escapar, tá, gente? Ó. Então, eu vou esconder o fio aqui, sempre na mesma cor, ó. Aí, eu posso até passar pra cá, se eu quiser, olha, se eu achar que tá curtinho, aí vocês têm que ir assim, ó, costurando, tá? Ó, passa por uma argolinha, aí passa pela outra, até eu chegar ali, ó, naquele monte de argolinhas ali, ó. Então, vocês façam assim, olha aqui, ó. Pronto, olha, eu já passei de novo. Então, o que que eu posso fazer, ó? Eu posso fazer assim. Olha, ele já fica travadinho ali. Eu posso passar ele um pouquinho mais aqui pra frente, olha. Passar 2 vezes na mesma argolinha. Então, desta forma, vocês vão fazer os acabamentos, aí vocês podem cortar até bem rente. Para tanto faz se fizer aqui ou aqui, o acabamento vai ficar certinho, tá, gente? Então, dependendo da cor aí que vocês escolherem, né? Se vocês quiserem fazer um tapetinho assim para quarto de menina, né? Façam em tons de rosa, fica bem bonito. Na hora de contar, vocês contem assim, olha. Eu fiz aqui a carreira do meio e a gente fez aqueles 3, lembra? Ó, 3, né? Num canto, aí eu comecei a fazer os cantos. Então, eu comecei a contar aqui, ó, para falar para vocês. Esse é o meu primeiro canto, olha, que tem aqueles bloquinhos de 2. Eu vou contar na diagonal, para ficar mais fácil, olha. Então, esse aqui é o meu primeiro canto, olha, eu vou contar como carreira 1, tá? Só para vocês saberem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, esse meu tapete tem 16 carreiras, ele ficou mais ou menos por 50 por 40, tá, gente? Vocês podem fazer mais comprido, né, a peça de vocês.
Então, esse aqui, olha, eu fiz mais correntes, ele vai ficar um pouquinho mais comprido aqui a minha peça. Então, quantas correntes eu coloquei? 42. Por que 42? Porque o nosso ponto, para fazer o nosso ponto, que são os 3 pontos altos, né, num ponto só, e pulando 2, ó, nós usamos 3 correntes. A gente pula 2 e faz no próximo. Então, isso quer dizer que a nossa peça é múltiplo de 3. Então, cada 3 pontos a gente faz um grupinho, né? Faz um ponto. Cada 3 pontos a gente faz um ponto. Então, eu fiz 42, né? Quando passou o 21, eu comecei a acrescentar mais 3. 21, 22, 23, 24. Aí depois 25, 26, 27, até fazer 42, tá? Então, quando a gente divide 42 por 3, a conta dá certinha. Então, olha, eu fiz esse pedaço. Então, eu só queria dividir com vocês aí como que a gente faz. Eu vou fazer esse meio aqui também na mesma cor, tá? Então, olha, eu fiz as correntes, aí eu fui descendo, igualzinho a gente fez, olha. Aí eu parei aqui para eu fazer a segunda carreira. Para fazer a segunda carreira, eu vou virar, porque eu sempre tenho que virar a peça. Então, olha aqui, gente, eu me deparei no canto, então eu vou fazer metade aqui do canto, né? Porque eu tenho que fazer 3 repetições nesse primeiro canto. Eu vou fazer metade, então aí eu vou fazer bloco entre os blocos, e quando eu terminar, eu faço os outros 2, tá? Então, eu queria deixar claro aqui, se vocês quiserem fazer um pouquinho maior. Olha, eu vou fazer o ponto baixo, logo aqui onde eu estou, ó. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Porque aí eu fico bem aqui na pontinha, tá? Então, agora eu sigo fazendo os grupos, entre os grupos, os 3 pontos altos. Por toda a volta, igualzinho a peça aí do começo do vídeo, tá? Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer as 3 repetições, né? Separados por 2 correntes. Aí, eu vou virar, fazer bloco sobre bloco e vou terminar aqui, olha, nesse cantinho que eu fiz só uma repetição. Então, eu vou fazer mais 2 repetições. Aqui eu fiz toda a volta, olha, fiz as 3 repetições aqui no canto. Então, quando eu cheguei neste canto aqui, faltam 2 repetições. Então, é o que eu vou fazer, olha, os 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos. Já coloquei o fio ali atrás, né, para já ir escondendo. Fiz as 2 repetições e eu tenho aquela primeira que eu comecei, né? Então, eu vou fazer 2 correntes e vou fechar lá na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Pronto, olha. A gente fez o meinho da nossa peça, olha, com as 3 repetições. Então, eu vou continuar com essa cor, ó, para vocês saberem o que vocês podem fazer com uma cor só. Eu terminei, viro a peça, tá? Aí, quando eu virei a peça aqui, eu vou ver aonde que eu estou, ó. Eu tô bem no canto aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Eu fiquei neste canto, olha, o canto tem 2 alcinhas. Eu sei que a cor é escura, mas eu não estava pretendendo dar a aula para vocês, né? Ó, só quero que vocês entendam a lógica. Se vocês já fizeram aí grande parte do tapete, vocês já estão entendendo a lógica, olha, que eu estou aqui no canto, então eu tenho um bloquinho aqui e um aqui. Então, eu tenho as 2 alças, olha, quando eu virei, eu me deparei aqui, ó, com essa... Eu me deparei aqui com essa alcinha, então, eu vou começar pelo canto, tá? Então, eu faço o ponto baixo, uma corrente, mais 2 pontos altos. Esse aqui é o meu primeiro canto, então, ele tem 2 correntes e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo local, primeiro canto da peça. Porque até então, nós estávamos montando
o meio do nosso tapete, né, do que vocês estiverem fazendo. Olha, aí eu já vou direto para outra alça, porque aqui é ponto alto, ó, não tem espaço nenhum, então eu vou direto para a próxima alça e faço o próximo canto. Então, isso aqui, gente, só para vocês saberem que vocês podem usar uma cor só, tá? Então, vocês podem fazer o colorido, ou vocês podem aí brincar com as cores, né? E fazer 2 carreiras, 3, 4, quantas carreiras vocês quiserem da mesma cor. E é assim que a gente vai fazendo. Olha, aí eu já fiz o primeiro canto. Aí eu vou fazer toda a volta, vou fazer o canto de novo. Olha aqui, ó, as 2 alcinhas do canto. Aí eu vou pôr o canto, dou toda a volta e vou fechar aqui. Aqui é o final da carreira, então a gente vai fechar ali na corrente com um ponto baixíssimo. No meu caso aqui, eu já vou dar um nó, cortar o fio, virar e emendar outra cor. Mas se vocês forem fazer a mesma cor, a mesma coisa, gente, virem. E aí, olhem aonde vocês estão, ó. A gente não tá mais no canto, olha, a gente está entre o canto e um bloquinho. Então, aqui aonde a gente está, requer a gente fazer um bloquinho, tá? Ó, porque a gente não tá no canto. Se a gente estivesse aqui no meio do canto, a gente já ia fazer outro canto. Mas como a gente está aqui, ó, a gente faz um bloquinho. Um ponto baixo, uma corrente. Peraí que aqui desfiou um pouquinho. Uma corrente. E 2 pontos altos. Tá, gente? Ó, essa é a lógica que vocês vão fazer por toda a peça quando vocês estiverem usando uma cor só, ó. Aí, bloco, 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 aí vocês vão terminar aqui, ó, fazendo os 2 cantos e vão fechar aqui. Aí, vira a peça e vê o que vocês vão fazer, tá? Se vocês vão usar a mesma cor ou uma cor diferente. Eu quis deixar bem detalhado aí para não ter nenhuma dúvida, tá, gente? A intenção do canal é ensinar crochê para vocês, não é só vocês me verem fazendo uma peça, tá? Então, eu quero que vocês aprendam essa técnica de virar, e é o quadradinho da vovó, né? A técnica do quadradinho. Então, é muito simples de fazer e vocês podem fazer as peças de vocês, tá? Então, aqui eu vou terminar essa peça, enquanto eu tô gravando, não tá pronta ainda, tá? E ainda neste vídeo eu mostro pra vocês que tamanho que ficou. Então, vocês contem as carreiras. Eu costumo fazer assim, ó, contar a partir do canto, né? Na diagonal. Ou vocês podem contar só os cantos, né? Olhem aqui o primeiro canto e contem os cantos, para ver quantos cantos vocês vão fazer, né? Então, cada canto é uma carreira, tá bom, gente? O que for mais fácil para vocês contarem. Então, no meu aqui, olha, eu não vou fazer essa carreira, eu já vou colocar outra cor. Eu vou virar e vou emendar aqui a cor aqui no canto para eu começar a minha peça para fazer um retângulo um pouquinho mais comprido, tá? Esse é o resultado do meu tapete retangular um pouquinho maior, né, que eu comecei a fazer. Então, ele continua com 40 centímetros de largura, porque eu fiz as 16 carreiras. Mas o comprimento, como eu fiz mais correntinhas, né, mais bloquinhos, ele ficou com 68 centímetros de comprimento, tá, gente? Aí, a combinação de cores vai a critério de vocês. Dessa vez, eu fiz apenas 2 carreiras de cada cor, aí eu intercalei com uma só. 2 carreiras e uma só. Então, vocês podem ver aí que se vocês mudarem, né, olha, toda a coloração, né, vocês vão ter tapetes diferentes. Então, aqui nesta aula, vocês aprenderam aí o início, né, desse tapetinho. Eu quis fazer pequenininho para vocês, se vocês quisessem fazer um joguinho americano, né, ele fica bem bonito para vocês fazerem. Aí, ele fica um tapetinho pequenininho, mas se vocês quiserem aí fazer um retângulo um pouquinho maior, né, até para chegar, ele tem 68 de comprimento, mas se vocês quisessem fazer uma passadeira, né? É só vocês continuarem a fazer aquele início um pouquinho mais de bloquinho, né? Mais correntinhas. Então, eu espero que esse vídeo aí tenha sido útil para vocês, né? Que vocês tenham aprendido aí uma técnica nova para vocês fazerem os tapetes ficarem retinhos, né? E apliquem aí
né, nas suas sobrinhas, né, para vocês fazerem peças diferentes, para vocês venderem e decorar a casa de vocês. Muito obrigada a todos que ficaram comigo aí até o final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei, o like como agradecimento. Se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Tchau, gente. Até a próxima videoaula.